Continuando fisiopatologia da leucemia mieloide crônica, eu tinha prometido que a gente ia continuar falando de fases acelerada e blástica da leucemia mieloide crônica. Fisiopatologicamente falando, a gente falou bastante sobre a fase crônica e, eventualmente, a leucemia mieloide crônica, se não tratada, vai passar por uma fase acelerada e uma fase blástica. E aí, fisiopatologicamente, a gente precisa saber o que significa uma coisa ou outra. Basicamente, do ponto de vista clínico, dizer que há uma fase acelerada e uma fase blástica tem a ver com a progressão de sintomas. Então, o que vai acontecer é que eu tenho mais sinais e sintomas, e sinais e sintomas mais intensos. Então, a doença que era crônica, ela começa a se tornar semelhante a uma doença aguda. Era uma doença crônica, insidiosa, com muito pouco sintoma. E aos poucos ela se torna uma doença com múltiplos sintomas e sintomas muito intensos. Então, parte dos sintomas presentes, quando presentes na fase crônica, eles se tornam ainda mais intensos na fase acelerada e na fase blástica. Fisiopatologicamente, o que se explica isso é que, basicamente, toda a explicação de progressão ainda não é completamente conhecida. Existe uma série de mecanismos bioquímicos que são alterados, um monte de alterações citogenéticas que estão alteradas e que ainda há de se conhecer todas elas, mas no geral, de uma forma simplificada, o que eu posso dizer é que a produção do gene de fusão BCR-ABL1, que já foi citada como o mecanismo etiopatogênico da leucemia mieloide crônica, a formação do famoso cromossomo Filadélfia, que produz a translocação de um segmento do cromossomo 9 para o cromossomo 22, provocando a construção desse gene de fusão, produz uma proteína quimérica chamada BCR-ABL1, que aumenta a atividade de tirosinoquinase, que estimula, sinaliza a proliferação celular. O que vai acontecer é que essa proteína, ela se amplifica a atividade. Então, existe uma amplificação da BCR-ABL. E aí, amplificar quer dizer, neste contexto, aumento da expressão da proteína e aumento da atividade da proteína. Então, a proliferação se acelera. O fato é que, em uma produção celular completamente aberrante, o que vai acontecer é que existe um acúmulo de mutações genéticas, porque olha só, você está lá multiplicando, e essa multiplicação é descontrolada, a chance de erro na produção de DNA, por exemplo, se acumula. E a chance de reparo do DNA aberrante também se acumula, então o reparo não funciona, as mutações se acumulam, e inclusive anormalidades cromossômicas. Uma delas, por exemplo, existe uma duplicação do cromossomo Filadélfia, existe uma formação de um novo cromossomo 8, e aí forma uma trissomia do cromossomo 8. Existe, então, um acúmulo de erros genéticos, e esses acúmulos de erros genéticos vão produzir, principalmente, esse bloqueio da diferenciação celular. E aí o que vai acontecer é que eu começo a ter células tronco-leucêmicas se acumulando. Eu começo a ter células muito jovens, muito imaturas, que se proliferam, que são os blastos. Os blastos são células imaturas, não funcionais, porque ela não teve diferenciação funcional, então ela não é uma célula incompetente como a célula aberrante da leucemia mieloide crônica. É uma célula
sem função, inútil, que só serve para consumir recursos. Então, os blastos começam a se acumular cada vez mais. Então, do ponto de vista fisiopatológico, a fase acelerada e a fase blástica é o acúmulo de blastos. Então, existem critérios, inclusive, para isso. Então, por exemplo, de forma muito simples, a fase crônica, eu tenho menos de 10% de blastos. Vamos colocar aqui. Ó. Na fase crônica, eu tenho alguns blastos? Tenho. Mas esses blastos são menos de 10% no sangue periférico ou na medula óssea. No caso da fase acelerada, eu tenho entre 10% e 19%, e na fase blástica, 19%. E na fase blástica maior ou igual a 20%, que é... eu não sei se eu dei aula de leucemia mieloide aguda, alguma coisa de leucemia mieloide, mas as leucemias... Nossa, eu falei tudo enrolado agora. Ai, ai, muito café. Eu não sei se eu tinha falado isso em vídeos anteriores, mas uma das definições de uma leucemia aguda é ter o acúmulo de blastos e esses blastos terem mais de 20% de uma amostra de medula óssea ou de sangue periférico. Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho praticamente, eu chamo de uma leucemia aguda. Então, do ponto de vista clínico, é como se fosse uma leucemia crônica que se tornasse aguda. A fase blástica da leucemia mieloide crônica, inclusive, tem altas taxas de mortalidade. Altas taxas de mortalidade. Vamos botar uma caveirinha assim, ó, para representar que é uma merda essa fase. Bom, então, como é que isso vai acontecer? Então, olha só, a gente tinha falado, por exemplo, que o baço cresce conforme se infiltra de células neoplásicas. Então, clinicamente, na fase acelerada e na fase blástica, você vai ter, então, vou colocar aqui uma outra cor de laranja, um pouquinho mais avermelhada. Ó, você vai ter, então, esplenomegalias ainda mais sintomáticas. Enquanto na fase blástica, você tem uma esplenomegalia que incomoda porque o baço cresce e não deixa o estômago se distender. Nesse caso, você vai ter uma esplenomegalia mais intensa, inclusive com risco de ruptura do baço e com mais dor associada à isquemia do próprio baço. Ele começa a crescer e começa a ficar isquêmico em algumas áreas desse baço que cresce descontroladamente. Eu tenho mais a presença dos sintomas constitucionais. Eu tinha citado constitucionais. Eu tinha citado eles aqui, né? Nessa fase crônica. E é pouco comum que a gente tenha esses sintomas todos aqui na fase crônica, mas na fase acelerada e blástica, esses sintomas constitucionais são ainda mais comuns e ainda mais intensos, tá? E uma coisa que é muito incomum na fase crônica, mas que é comum na fase acelerada e blástica é o seguinte. Então veja só, aqui tem um osso e aí eu vou colocar aqui. O que vai acontecer é que esses blastos vão se acumular aqui. O que acontece é o acúmulo de blastos ocupa espaço e consome recursos. E, principalmente, no caso deste sintoma, o acúmulo de blastos deixa a medula óssea hipercelular e expande, ocupa espaço. Então, como ocupa espaço, existe uma expansão da medula óssea.
E essa expansão da medula óssea contra as paredes ósseas vão produzir dor óssea. Ok? Dor óssea. Quando a gente tinha comentado sobre acúmulo de consumo de recursos, né? A gente tinha comentado a possibilidade de plaquetose, né? E acompanhada, mas o que acontece na leucemia, nessas fases aceleradas e blásticas, é que, além disso, lembra que eu falei, né? O blasto, ele ocupa espaço, não tem função e consome recursos. O que vai acontecer é que essa medula óssea, que antes conseguia, com alguma dificuldade, produzir hemácias, outras células granulocíticas e plaquetas, começam a perder essa capacidade. E aí, aos poucos, o paciente se torna anêmico, e geralmente com anemia mais grave, plaquetopênico e leucopênico. Aqui vale só um reparo. Eu tenho uma leucopenia funcional. Eu sei, o blasto é contado como um leucócito, mas ele não funciona. Então é como se não tivesse leucócito. Então ele fica com anemia sintomática, astenia de espinhos esforços, plaquetopênico, produzindo petequias, equimoses, sangramento digestivo. Às vezes a plaquetopenia é muito baixa, vai para 8, 7 mil e produz sangramento em sistema nervoso central. Aqui, ó, espinhos esforços, astenia intensa. E aqui, no caso da... Ficou feio aqui, né, cara? E no caso da leucopenia funcional, risco aumentado de infecções. Pneumonia, celulite, infecções de via aérea superior, todas. Isso aqui se torna ainda mais intenso nessa fase acelerada e principalmente na fase blástica, em que o paciente corre o risco de morrer por sangramento do sistema nervoso central e o paciente corre o risco de morrer por infecções oportunísticas. E aqui, nesse caso, como tem muitos blastos e imita uma leucemia aguda, eu tenho as complicações típicas de leucemia aguda que a gente espera ver em leucêmicos agudos, que é síndrome de leucostase, síndrome de lise tumoral, que a gente vai ver em vídeos posteriores. Ok? Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Ajuda nós a expandir o canal aí. Se você que chegou no final, eu já vi, né? Os caras começam a pedir essas coisas no início do vídeo. E eu só peço no final porque é a hora que eu lembro. Mas não tem problema, não tem problema. O importante é que seja útil. Estou aberto a perguntas e explicações adicionais e até a próxima. Valeu!